Fala pessoal do grupo, eu vou fazer um vídeo aqui a respeito de peças americanas e japonesas, esclarecendo algumas coisas para o pessoal que pensa em migrar de peça ou que gostaria de conhecer peças novas e tá atrás de informações sobre determinado tipo de joystick. Eu vou me ater a joysticks, manetes, seja lá como vocês chamam, que geralmente são as peças que ocasionam maior discussão e polêmica aí no grupo, né? Vamos lá. Falar primeiro aqui das peças americanas. Só me perdoem as condições dos controles, porque eles não estão sendo usados há bastante tempo. Eu não vou falar sobre marcas, tá? Vou falar de características. Eu quero que vocês pensem no que eu estou me referindo como se fosse um controle RAP, né? Que é o melhor controle americano que existe, né? É a melhor peça americana que se tem no mercado, de maior qualidade, o RAP Competition. Então pensem nesse controle, tá? Depois a gente fala porque eu estou desconsiderando a Electromatic aqui. Quais são as características do controle americano? O shaft é pesado. O shaft seria a alavanca aqui, né, do joystick. A mola pesada. Por que a mola é pesada? Porque o dead zone é longo. A circunferência ali de distância entre o centro e a microswitch é longa. Se a distância é longa e o shaft é pesado, você precisa de uma mola firme que possa trazer o comando para o centro. Então, mola pesada. E o gate é redondo. Ok? Essas são as características do controle americano. Vamos para o japonês agora. Comando japonês. Quais são as características dele? O shaft mais o ball top. Por que mais o ball top? Porque isso aqui é removível, né? Você pode tirar o ball top e trocar. Mas a alavanca leve. O dead zone é médio, curto. Depende do controle que você está utilizando. Então se o shaft mais o ball top é leve, dead zone médio curto, ou seja, distância é curta e é leve. Então a mola necessária para trazer o comando para o centro é leve também. Gate quadrado, por padrão. Existem peças que alteram isso, mas por padrão é quadrado, ok? E é o melhor gate possível de se ter num controle desse. Você extrai o total potencial dele com o gate quadrado, ok? Essas são as características do japonês. Vamos falar agora da técnica para se jogar em cada um deles. Se você tem um shaft pesado, dead zone longo, mola pesada, esqueçam o gate agora. Se você tem essa situação aqui, você precisa de força para jogar, né? É inevitável, você precisa usar força, ok? Força da onde? Força. Tem que usar. De onde você tira essa força? Do braço. Então você vai controlar as direções aqui, as 8 direções, mais o neutro, com a energia do braço. Então, esse tipo de controle se joga nessa posição aqui. E você tem o braço, que é um membro grande do corpo, controlando um espaço de direções muito pequeno, né? Uma circunferência muito pequena, com milímetros de distância entre uma direção e outra. Ok? Por você jogar com o braço, que é
nessa situação há uma desproporção, porque o braço é grande e as direções são curtas. Ou seja, você está tem uma discrepância aí. Você está usando um membro muito forte e que não tem trato motor fino numa situação que você precisa de trato motor fino. Então você está utilizando essa força para jogar e você tem imprecisão por causa disso. Por isso você precisa do gate redondo. Por quê? Porque a única coisa que o braço consegue fazer é girar. Basicamente isso. Girar de uma direção para outra. Então você precisa do gate redondo. Ok? Essa é uma das razões pela qual a pessoa vai começar a jogar aqui, vai tentar jogar assim e sente que o controle não responde bem, porque ele fica travando nos cantinhos aqui. Você precisa do gate redondo para jogar, com força do braço. Ok? Falando da peça japonesa. Se você tem um shaft leve, um dead zone médio, curto, e a mola é leve, você não precisa de força. Então, sem força para jogar. Você não precisa de força, você também não precisa do braço. Então você pode jogar com os dedos. E se você pode jogar com os dedos, você tem 5 dedos, mais alguma movimentação de pulso, né? Então você tem, digamos, 6 partes controlando 8 direções. Ok? Aqui você tem uma parte que não possui precisão nenhuma, controlando 8 direções, com milímetros de distância separando cada uma delas. Você entende a diferença? Então, o que acontece aqui? Você precisa jogar de uma forma em que você distribua as funções através de toda a mão. Então, por exemplo, se você vai fazer um quarto de círculo, vamos dizer que o dedo médio vai controlar a direção 2 e a direção 6 vai ser controlada pelo pulso indo para frente. E o 3 será a combinação dessas duas partes atuando ao mesmo tempo. Então o que acontece? Você ativa a direção 2, ativa a direção 3, a 2 ainda está pressionada, você solta a direção 2 e solta a 3. É assim que você tem que jogar nesse controle. Se você ficar fazendo assim, de um Neandertal, você não vai conseguir jogar, porque você vai travar no canto. No canto aqui. Não vai sair nada. Nada. Ok? Vamos falar agora sobre precisão. Qual é o problema? Eu estou falando de peça americana, eu estou falando de RAP, tá? Não estou falando de Eletromatic. Por que eu não estou falando de Eletromatic? Porque a Eletromatic todo mundo sabe que é uma peça que tem problemas de fábrica. Problemas de injeção, problemas de proporção entre as direções. Diagonais falham. Então eu estou falando de RAP, que é uma peça boa. A RAP é uma excelente peça. Essas são Eletromatic, mas eu estou me referindo a RAP, ok? Então, o que acontece? Qual o problema disso aqui? Você tem a imprecisão de um membro longo mais a força que tira ainda mais essa imprecisão e um gate redondo. Ou seja, você não sabe onde estão as diagonais. Você não sabe onde estão. Porque você não tem a sensação física de onde está a diagonal. E outra, a posição do controle ela é variável. Por quê? Porque você pode mexer ele para os lados, para cá e para lá. Você está com ele no colo, então, pior ainda. Se você estiver numa bancada, o controle pode estar fixo, mas o seu corpo ele está variável ali. Ele não está estático. E são milímetros de distância. Milímetros de distância entre as direções. Então você precisa estar numa posição boa. Bem colocado para jogar. Só que aqui você não vai ter essa precisão. Por quê? Porque o gate é redondo, ele não te indica direções. Aqui o gate é quadrado. Então não importa se o controle está se mexendo, se você está se mexendo, o próprio gate
te coloca na direção. O gate te puxa pro canto, fala, seu imbecil, a direção está aqui, ó. Você quer a direção 1? Ela está aqui. É isso que o gate faz por você, o gate japonês. Mas para ter esse controle, você precisa usar os dedos para jogar. E jogar sem força nenhuma, para que o trato motor fino possa atuar livremente, sem impedimentos. Ok? Então, se você pegar controles japoneses e americanos e for na rua e parar uma senhora de idade e falar para essa véia, minha véia, me dê a direção 9 do controle. A véia vai chegar, minha filha, mas não sei jogar de videogame. Aí você fala, não, só aponta. Ela vai fazer assim. Não precisa saber jogar, porque o controle te diz onde está a direção. O gate é quadrado, então você sente a direção. Existe uma sensação física que te diz que você, quando o seu adversário te deu uma rasteira e você fez assim, existe a sensação física que diz que você acertou a diagonal. Se você tomou a rasteira, quer dizer que você foi lento. Não é que você errou a diagonal, você foi lento. Aqui, você nunca vai saber se você foi lento, se você errou a diagonal. A concepção de construção do controle americano e as consequências técnicas que isso acarreta fazem com que ele seja naturalmente impreciso, não interessa se a construção dele é boa. Diferente do japonês, que a concepção dele gera uma técnica mais precisa. O controle te dá essa opção de jogar com mais precisão, se você jogar certo, é claro. Entendem isso? Tudo bem? Então, agora, porra, então eu vou comprar esse controle, eu vou jogar pra caralho, você é o blindão da galera aqui. Não, isso não vai acontecer. Porque pra jogar nesse controle, se você já aprendeu a jogar aqui, você se fudeu. Você vai ter que aprender do zero aqui. Sabe quando você foi pra sua aulinha de inglês e não aprendeu porra nenhuma? Por que você não aprendeu inglês? Porque você já fala português antes. Sua memória está contaminada com a linguagem portuguesa e você não sabe falar inglês. Seu professor falou pra você falar o TH e você ficou falando o F, né? É porque você tá fudido, você se fudeu. Você já fala português antes. Então, quando uma pessoa vem para esse controle aqui e ela tenta jogar como o Homem das Cavernas, né, do arcade do boteco dos anos 90, claro que vai dar errado. Porque você está usando uma técnica que é incompatível com a situação. Não funciona, não dá certo. Vai ter problema, não vai jogar direito. Você tem que reaprender a jogar de uma forma compatível com isso aqui. Ok? É que nem você viajar para um outro país e você não vai conseguir falar com ninguém. Por quê? Por que você não vai conseguir falar com ninguém? Porque não é porque você não sabe se comunicar. É porque a técnica de comunicação sua é incompatível com aquela situação, aquela região. Compreendem isso? Se você joga no Electromatic, que é um controle com problema, é um controle que falha diagonal, que você tem que ficar entortando ferrinho para ele ter diagonal. O Electromatic é um produto lixo, um produto mal feito. Okay? Se você quer só ficar rodando comando, se divertindo no churrasco aí da tua casa com a tua multijogos, você pode fazer isso. Ninguém vai te obrigar a comprar um controle para ficar fazendo isso. Mas se você fica xingando os outros na internet, falando que os outros estão usando um macro contra você, porque o capitalismo opressor do controle que custa R$1 milhão, aí você está reclamando, você está sendo chato, você está sendo idiota. Se você quer comprar uma peça melhor que a Electromatic e melhorar instantaneamente, compre as peças da RAP. Por quê? Ou da IL, né? Indústrias Lourenço. Por quê? Porque a proposta técnica de se jogar no RAP é a mesma do Electromatic, é a mesma coisa. Só que o Electromatic é o controle quebrado.
O Electromatic é uma cópia chinesa do pior modelo de comando da RAP. É uma cópia chinesa com problema do pior modelo da RAP. Então, se você quer comprar um controle e melhorar instantaneamente, compre o RAP Competition. Na mesma hora, você vai estar jogando melhor. Porque a técnica é idêntica a dos dois. Porque a proposta de construção, a concepção é a mesma. Porém, o RAP tem qualidade e o Electromatic não. Certo? Agora, se você está disposto a apanhar alguns meses, né? Virar a vítima da galera aí, dos seus amiguinhos, levar um sarrafo todo dia lá no online e se dispor a estudar uma técnica diferente, não é ficar jogando que não retardado esperando que as coisas melhorem. É estudar uma técnica diferente. Recondicionar sua memória muscular de uma forma diferente e ter um controle que tem uma proposta técnica, uma concepção superior, que visa maior precisão do que o americano, aí você realmente precisa de um São ou de um Seimitsu. Ok? Então é basicamente isso. Peças americanas, força, imprecisão. O gate redondo atrapalha muito, porque você não tem a sensação física das diagonais, então você não sabe se você está acertando ou não. Você não sabe. Especialmente se você está defendendo ali, né, e recebendo golpes, você não sabe se você acertou ou se você atrasou. Então uma concepção de construção e uma consequência, por causa disso, técnica, imprecisa. Japonês, uma construção que visa a precisão e um controle através do trato motor fino dos dedos. Vários dedos em conjunto controlando as direções. O gate quadrado facilita o acesso às diagonais. Você sabe que você está na diagonal. Você tem o controle te diz que você está na diagonal. Ok? Está no Electromatic? Quer comprar e melhorar na hora? RAP. Você está saindo de uma peça de péssima qualidade para uma peça de excelente qualidade. De construção. Tá. Quer ir para o melhor que se pode existir de peça? Caso você queira realmente jogar com uma peça melhor, aí você tem que ir para a peça japonesa e passar por uma fase de aprendizado técnico novo. Reaprender a jogar do zero. Ok? E nessas situações, esqueçam o jogador. Esqueça o jogador. Tá? Qual que é o melhor carro? Ferrari ou Gol? Ferrari. Ah, mas se você botar um cara que não tem carteira de motorista contra na Ferrari e o Schumacher no Gol, qual que vai ganhar? Não é assim que funciona. As peças não te fazem um jogador melhor. Isso realmente é verdade. Mas, quando você fala de peça, você fala de peça. Você não fala de jogador. Você pode ter um jogador excelente jogando aqui. O cara pode ser fantástico, muito bom. Mas a peça é ruim. Especialmente se for Electromatic. Porque além da concepção, a qualidade de construção é um lixo. No RAP a qualidade de construção é excelente. Aqui a peça ela é concebida para ter precisão, para te fornecer precisão. Entende? Você pode ser um bosta jogando nisso aqui. Mas a peça, a dúvida é essa, a dúvida que se gera nas discussões é essa. Qual peça é melhor? Ponto. Peça. Não se discute jogador, se discute a peça. Tudo bem? Se está jogando certo, se está jogando errado, se você é um jogador bom, se você é um jogador ruim, isso não interessa. Tudo bem? Se discute o aparelho. O aparelho é isso aqui. Ok? Abraço.